That's how you change the world. That's how you change the world. Fala galera, beleza? De volta com vocês, o canal Dicas de Concurso, meu nome é Jonatas. Pessoal, dando sequência ao estudo a respeito da história do Brasil, eu falei na última aula a respeito de Martim Afonso de Souza, um famoso navegador português que foi enviado para o Brasil para dar início ao processo de colonização do Brasil. Assim que Martim Afonso de Souza chega no Brasil, ele encontrou um português que havia abandonado a vida dele em Portugal, abandonado a família, ok? Abandonou a esposa e veio para o Brasil em busca de um paraíso transcendental ou alguma coisa do tipo, ó, em busca de alguma coisa mística, que foi João Ramalho. João Ramalho veio para o Brasil, ele se casou com uma índia chamada Batira e viveu na Serra do Mar. A Serra do Mar é uma cadeia de montanhas, né? Uma cadeia montanhosa que vai do Rio de Janeiro até aproximadamente Santa Catarina. João Ramalho viveu na parte ali perto de São Vicente, São Paulo. E João Ramalho ajudou tanto o processo de colonização que ele recebeu o título de guarda-mor das terras altas de Piratininga, né? Esse foi João Ramalho. É muito interessante e curiosa a história dele. Se você puder estar pesquisando aí no Wikipédia, vale a pena. Um outro português que Martim Afonso de Souza encontrou no Brasil foi o Francisco Chaves, apelidado de Políngua. Assim que Martim Afonso de Souza encontrou Francisco Chaves disse para ele: olha, Martim Afonso de Souza, eu sei, cara, onde tem ouro, eu sei onde tem metais preciosos, tá lá no território espanhol, me dá um navio, me dá 80 homens, eu vou lá e vou trazer esse ouro para você. Martim Afonso de Souza, né, cresceu o olho, né, porque realmente o ouro estava no território espanhol, né, e Portugal e Espanha sempre tiveram um bom relacionamento, né, sempre se respeitaram pelo menos. E Martim Afonso de Souza, querendo dar um jeitinho brasileiro, né, querendo roubar os espanhóis, deu o navio, deu 80 homens, e Francisco Chaves, né, chamado de Políngua, sumiu. Não se sabe se eles naufragaram, se eles foram mortos pelos indígenas, não se sabe se eles acharam o ouro e vazaram, ninguém sabe o que aconteceu. Não há registros históricos a respeito do que aconteceu com Francisco Chaves, o Políngua. Não há registros oficiais a respeito do que aconteceu. Martim Afonso de Souza vem, ele dá início ao processo de colonização, ele traz o plantation, né, para iniciar esse sistema. O plantation ele tem a monocultura, a mão de obra escrava e o latifúndio, né? Eu já falei sobre isso, né? Lembrando que a grande propriedade rural do senhor de engenho era composta, né, até depois do café também ela era composta da casa grande, ela era composta da senzala, da moenda, ou seja, do próprio engenho onde se fazia o açúcar. Existia também a capela, né, onde havia parte religiosa e o controle das almas, né, nesse sentido. Então Martim Afonso de Souza vem, 1534, é iniciado no Brasil o processo de criação das capitanias hereditárias. As capitanias vão durar de 1534 até 1759, quando o Marquês de Pombal resolve acabar com o sistema de capitanias hereditárias. Nós temos um órgão muito importante que Martim Afonso de Souza instalou no Brasil, que foram as câmaras municipais. É muito importante para quem estuda concurso público que a história do Brasil saber a importância das câmaras municipais. As câmaras municipais eram um organismo assim de Portugal instalado no Brasil, então foi o primeiro órgão político-administrativo do Brasil, por isso que ela é importante, que serviu para organizar a vida social das pessoas. A construção de uma escola, de uma praça, tudo passava, a forma de organizar a vida civil passava pelas câmaras municipais. As câmaras municipais eram compostas de 3 ou 4 vereadores e mais um juiz. 3 ou 4 vereadores e mais um juiz. O primeiro escalão que compunha geralmente as câmaras municipais eram os senhores de engenho. E em segundo escalão, mais abaixo, ficariam os criadores de gado, os donos das terras, né? Aqueles que trabalhavam cultivando algodão e outras coisas. Não poderia participar escravo, ex-escravo,
não poderiam participar ciganos, não poderiam participar cristãos novos, ok? Então existia toda uma exigência para participar das câmaras municipais. Essas câmaras municipais elas aumentaram muito de poder. Devido à distância entre Portugal e Espanha, essas câmaras municipais foram se tornando cada vez mais poderosas e elas eram descentralizadas devido a essa distância. Um navio, né, para vir de Portugal ao Brasil ou vice-versa levava de 45 a 60 dias para fazer a travessia. Então esse distanciamento trouxe uma descentralização. Muitas câmaras municipais se tornaram desobedientes porque as leis que vinham do rei através de um ato régio para as câmaras municipais, essas ordens que vinham para as câmaras municipais, muitas vezes eram descumpridas, porque as ordens vinham para acharcar os senhores de engenho, vinham para sufocar os colonos. Então muitas dessas ordens eram descumpridas pela Câmara Municipal. Tanto que em 1642 câmaras municipais já haviam destituído até mesmo governadores. Então estava muito poderosa. Então em 1642 Portugal resolve instalar o Conselho Ultramarino, ou seja, Conselho Ultramar, além do mar. Okay? Entre Portugal e Brasil existe o Oceano Atlântico. Então esse Conselho Ultramarino, ele reduziu o poder das câmaras municipais e ainda criou o cargo de juiz de fora, certo? Tanto que em Minas Gerais tem uma cidade em homenagem a esse cargo, chamada cidade de Juiz de Fora. Então, o Brasil foi dividido em 15 lotes, foi entregue a capitães donatários. Posteriormente também até surgiu um novo cargo, que foi o cargo de Juiz do Povo, que foi extinto com a revolta do Maneta que ocorreu na Bahia. Eu vou passar a falar a respeito dos governos gerais, os governadores gerais. O primeiro governador geral do Brasil foi Tomé de Souza. Tomé de Souza ficou de 1549 até 1553. A sede do governo geral, para ser escolhido lugar, para ser escolhida a sede do governo geral, foi Salvador, na Bahia. Né? Ali, se você analisar, Bahia, Salvador, foi escolhido porque possui um porto natural, a chamada Baía de Todos os Santos. Né? A própria Salvador foi edificada sobre uma montanha, o que facilita uma antecipação, uma melhor capacidade de defesa, certo? A Salvador possui cidade alta, cidade baixa, né? Ela é uma montanha, algo elevado. Salvador também fica no meio, mais ou menos no meio dos extremos norte e sul do país. Então facilita o deslocamento do governador e de tropas de apoio, tropas de reforço também para esses pontos extremos do Brasil. Também Salvador fica na mesma latitude que Potosí. E Potosí fica na Bolívia, onde os espanhóis haviam descoberto o ouro. Então os portugueses pensaram que talvez os espanhóis estivessem enganando os brasileiros, dizendo que esse ouro estava em Potosí, na Bolívia, e esse ouro poderia estar pertinho de Salvador, 150, 300 quilômetros ou um pouco mais até. E os portugueses pensaram, vamos verificar. Só que de fato os espanhóis estavam no território que lhes cabia, estavam no território espanhol. Né? Alguns portugueses, né, tentaram até descobrir onde ficavam essas minas, torturaram alguns espanhóis tentando achar essas minas, mas os caras não abriram um bico e Portugal depois descobriu que realmente o ouro estava em Potosí, na Bolívia. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais Salvador, Bahia, foi escolhida para ser a sede do governo geral. Tomé de Souza vem, junto com Tomé de Souza vem funcionários públicos, vem soldados, vem artesãos, vieram a primeira leva de escravos vinda do Sudão, ok? Então a raiz dos escravos baianos tem uma raiz muito profunda no Sudão. Com ele também veio jesuítas. Dentre esses jesuítas veio o padre Manuel da Nóbrega. Tem até um humorista do programa Praça é Nossa, da SBT, que com certeza, né, tem esse nome devido à homenagem ao Manuel da Nóbrega, o padre jesuíta. Então, Manuel da Nóbrega, qual é a história desse cara? Ele estudou, um cara muito estudado lá em Portugal, na Europa. O sonho dele era ser professor da Universidade de Coimbra. Só que ele era gago. E devido a essa deficiência, ele enganjou
na causa jesuítica, na missão jesuítica. E ele foi convidado, né, para participar com o Tomé de Souza desse início do governo geral. Então ele vem para o Brasil e ele começa a fundar escolas, tanto que a primeira cidade que foi Salvador recebeu o primeiro colégio, né, o Colégio de Salvador, com esse padre jesuíta Manuel da Nóbrega. Também com o Tomé de Souza veio o primeiro bispo, depois veio o primeiro bispo do Brasil. Dom Pedro Fernandes Sardinha foi o primeiro bispo do Brasil. Tomé de Souza fundou o Salvador com a ajuda de Caramuru. Quando Tomé de Souza veio para o Brasil, ele recebeu uma carta chamada Regimento Geral ou Regimento Castanheira. Esse regimento dava plena autoridade ao governador geral. Tomé de Souza, quando chega no Brasil, ele vai enfrentar uma resistência por parte dos capitães donatários. Só que Tomé de Souza, esse novo governador geral, soube contornar muito bem essa barreira com os capitães donatários. Tomé de Souza, por exemplo, ele ia numa capitania e falava: cara, o que você está precisando? Aí o cara: pô, mas tu veio aqui para me mandar, cara? Ele falava: não, cara, vem aqui para te ajudar. Você tá precisando de um engenho? Tá aqui a grana do engenho. Tu tá precisando de uma praça? O cara: pô, tu vai me ajudar mesmo? Vou te ajudar. Tá aqui a grana da praça. Pô, tu precisa de uma rua? Eu vou mandar meus homens aqui capinar, roçar, tirar esse mato e você vai ter uma rua. Então ele conseguiu conquistar o apoio, né? Ele conseguiu quebrar essa resistência dos capitães donatários até então. Dentre as funções também do governador geral estão exercer a justiça na colônia, comandar a defesa da costa brasileira, dar apoio ao processo colonizador, incentivando a montagem de engenhos e auxiliando o combate aos índios, zelar e fiscalizar a arrecadação dos impostos, principalmente aos que cabiam ao rei, implantar novos cargos administrativos na colônia. Eu vou fechando essa videoaula por aqui, né? Se você gostou, peço que você esteja dando um joinha. Galera, eu sei que essas aulas são bem simples, mas o áudio não é muito bom, nem a imagem. Mas essas aulas são muito importantes para quem quer fazer concurso público História do Brasil. Modesta parte, são informações muito boas para quem quer fazer concurso de História do Brasil. Eu aconselho também você assistir às aulas de Geografia do Brasil. É importante. Eu, particularmente, quando consegui minha bolsa no Enem, no ProUni, eu consegui uma bolsa lá integral, 100%. Nunca precisei pagar nada da faculdade. Eu consegui essa bolsa até mesmo pelo conhecimento que eu tenho de geografia. Foi fundamental para eu conseguir êxito, ok? Então, galera, se você estiver gostando, né, eu peço seu apoio aí, que você esteja dando um joinha, né? Até o próximo vídeo, galera. Vou estar falando agora sobre Duarte da Costa, que foi o segundo governador do governo geral do Brasil. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu.